Isso. Continua recording in progress. Isso. Então, porque eu estou fazendo um longa e eu quero usar essa coisa de entrevistar as pessoas à distância via Zoom. Eu quero ver a qualidade, tudo, porque de qualquer maneira a gente vai mandar pessoas filmando, as pessoas vendo e tal. Mas eu quero ver a qualidade da Zoom, entendeu? Então, se puder mandar a hora que estiver pronto. Manda sim. A gente tem, inclusive, não é entrevistas, a gente tem muitas lives lá na TV NECA, acho que 30, mais ou menos assim. Não, só quero essa mesmo, para ver Tá. como é que funciona. Não quero te dar trabalho de jeito nenhum. Tudo bem. Então, quando quiser. Tá bom. Bom, tudo bem. Eu vou te dar, logo que eu receber o link, eu te mando. Então, a gente está aprendendo, né? Eu nunca mexi com vídeo antes. Por acaso, meu irmão era videomaker desde muito tempo atrás, desde os anos 90, assim, acho que antes, até 80. Ele era, desde da escola, colégio e tal, ele tinha uma Super 8, fazia umas coisas, fez umas produções interessantes, até fez vídeo com... Ele foi colega de classe do Arnaldo Antunes, aí eles fizeram uns vídeos experimentais e tal. É bem legal. Mas aí eu aprendi a gostar disso e tal, e acompanhava bastante essa coisa, mas nunca tinha me metido a fazer. Aí agora surgiu a necessidade. Esse meu irmão faleceu alguns anos atrás, ele teve um problema de meningite e tal, e ele que fazia para o MECA algumas coberturas, né? Quando tinha um seminário, uma coisa assim, ele fazia gravação só para arquivo e tal, mas ele sempre teve presente. E aí a gente ficou sem ninguém e tal, e eu acabei assumindo um pouco esse papel. Deixa eu falar um pouquinho do NECA, e daí a gente... então, quer dizer, eu sou um aprendiz, estou ainda aprendendo aqui. Somos todos, Celso, somos todos, o tempo inteiro. Sim, sim. E aí a gente... Bom, e a gente sentiu, né? Bom, então eu vou falar do NECA, daí eu vou falar da TV NECA, para você entender o que a gente... Onde que a gente está. Primeiro explica o que é NECA. O NECA, então... NECA, ele assim, na verdade, ele surgiu do Núcleo da Criança e do Adolescente. Era um grupo de estudos que foi formado na PUC de São Paulo, nos anos 90, logo depois do ECA, para assessorar, para formar quadros, né? A PUC tinha uma pós-graduação em Direitos da Criança e do Adolescente, que era ligado mais ao serviço social, à psicologia, e esse núcleo de pós-graduação era coordenado pela minha mãe, que é a Miriam Veras Batista, que faleceu em 2015. Esse núcleo ele começou fazendo reuniões abertas toda quinta-feira, trazendo pessoas da área, que não eram da área acadêmica, para discutir também a prática e como se implantaria, como se implantar, né, todas as questões das políticas públicas que estavam sendo colocadas a partir do Estatuto. E começou a ser demandado, tanto por municípios, como até pelo governo do Estado de São Paulo, como também por empresas privadas que tinham uma ação social, digamos assim, na área de acolhimento, por exemplo, que sustentavam algumas instituições de acolhimento, para dar uma consultoria, para fazer a coisa, fazer um planejamento, fazer um diagnóstico e tal, para fazer uma assessoria. E isso começou a acontecer com bastante frequência e começou a ter um problema operacional, porque como era um núcleo de estudos ligado à PUC, os contratos que as entidades tinham que fazer eram com a Cúria Metropolitana. E a Cúria Metropolitana, além de todo o problema burocrático, tinha problemas administrativos, as exigências eram muito complicadas e acabou acontecendo uma série de dificuldades que esse grupo de pesquisadores resolveu fazer uma entidade, uma ONG, né? Ela foi criada em 2005. Mais ou menos uns 40 fundadores, assim, entre pessoas da área da assistência social, da psicologia, pedagogia, direito, ciências sociais, quer dizer, das áreas afins.
O NCA, né, que deu origem ao NECA, continuou, até hoje ele continua, ele interrompeu o seu funcionamento mais ou menos por 2014, mais ou menos não formou turma, porque um núcleo para funcionar na PUC tem que ter um mínimo de alunos. Nessa época que a minha mãe já estava afastada por causa da doença, ela não pegava mais orientandos e tal. Enfim, teve alguns problemas administrativos. A gestão da PUC também estava ligada a uma corrente mais conservadora, tiveram problemas institucionais também que acabaram fazendo com que o NCA ficasse hibernando por algum tempo, mas há alguns 2 anos, mais ou menos, para cá, ele voltou, mudou a reitoria da PUC, foi nomeada uma pessoa que era do antigo, que é Eunice Fávero, e aí o primeiro foi o Daís, mas a Daís, acho que por uma série de compromisso, ela não conseguiu dar a dedicação que precisava e tal, a Eunice assumiu o NCA, e aí o NCA continua agora atuante. Na verdade, a gente atua em paralelo, quer dizer, na área acadêmica, o NCA, a gente não tem atualmente muito contato com o NCA, mas por uma dificuldade nossa que nós estamos tendo. A gente já tem bastante diálogo com eles, a gente convida, em alguns seminários eles participam, mas a gente está desde há uns 2 anos, mas principalmente desde o ano passado, passando por problemas administrativos que fazem com que a gente tenha um foco um pouco mais na questão prática nossa de levantar recursos. Então, a gente acabou deixando essa área de pesquisa, infelizmente, num plano secundário. É uma questão... Por enquanto. Por enquanto, é. Bom, então o NECA surgiu daí. Na verdade, o nome do NECA não corresponde à sigla, mas acabou sendo o nome que ficou. É Núcleo, quer dizer, o apelido é Núcleo de Estudos da Criança e do Adolescente. Quer dizer, pegou o NCA e colocou de estudos, e inicialmente era para agregar outros núcleos de estudo de outros estados, da federação e tal, mas acabou nunca tendo essa adesão. Então, a gente mudou a razão social há pouco tempo, acho que 1 ano e pouco atrás, bom, o nome era Associação de Pesquisadores e Núcleos de Estudos da Criança e do Adolescente. Agora mudou para Associação de Pesquisadores e Formadores da área da criança e do adolescente. Nós contamos com mais ou menos 1.100 sócios, sendo que 40 ou 50 são ativos, ativos que pagam anuidade, que têm contato conosco, que participa de assembleias e eventos assim, e 20, mais ou menos, estão ligados diretamente a projetos. Então, por exemplo, a gente tem um projeto no Paraná, daí que esse projeto exige um pedagogo, sei lá, um psicólogo, tal, a gente monta a equipe para aquele projeto e atende. Um projeto sobre violência com relação à infância, trabalho infantil, nós temos outra equipe que tem mais especialização nessa área e atende esse projeto. E a gente sempre teve projetos pequenos, quer dizer, municípios pequenos, de 20, 50 mil habitantes, que não têm equipe técnica assim, com uma formação para fazer projetos um pouco mais robustos, né? Desde projetos grandes que a gente fez, por exemplo, um projeto que a gente fez, que na verdade não era muito grande em termos de recursos, mas que teve uma visibilidade grande, foi com a Unicef, com as crianças e adolescentes que estavam vindo da Venezuela para Roraima, e a gente então teve que fazer todo um trabalho de formação das pessoas que estavam recebendo essas crianças e adolescentes em relação a como proceder, né? A gente fez 2 projetos grandes assim, com a Petrobras, que são projetos longos, de 1 ano e meio, assim, para 2 regiões do estado de São Paulo, para você fazer uma política de... esses da Petrobras era mais sobre trabalho com famílias, quer dizer, como você trata da implantação de políticas sociais com a família, que é o eixo, né, de atuação das políticas públicas em relação à atenção à criança. Então, a gente sempre tem tido esse tipo de projeto que dava sustentação para a entidade.
E desde que começou esse governo, principalmente depois, a gente não teve novos contratos com o governo federal, né? A gente parou de ter contratos com o governo federal desde o Temer até, não lembro se teve alguma. Na época do Temer teve um da Petrobras, mas que foi não é concurso, né? Aquelas patrocínios. Edital. É isso mesmo, eles fazem uma seleção de projetos, a gente ganhou. Mas a gente tem não tem tido mais projetos grandes. A gente tinha alguns que já estavam assinados, que foram andando, e depois, quando terminaram, então isso já deu um primeiro impacto conosco, né, na nossa sustentabilidade. E agora a gente também e a gente aí passou a atuar muito mais com prefeituras, porque a demanda de prefeituras também sempre foi grande, e a gente investiu bastante nisso, para fazer projetos, também fazer formação. E aí a gente também, com a Covid, as coisas eram presenciais, quase todas, né? Então a gente, com a Covid, também teve vários contratos cancelados, ou suspensos, ou adiados e tal. Outros foram refeitos, mas a gente teve uma queda grande, né? A gente teve uma... E a gente, primeiro, como todo mundo, achava que a pandemia ia ser uma coisa provisória, temporária, né? Que ia ser 3 meses, alguma coisa assim. E não tivemos muita preocupação em relação a isso. Quando tivemos que a coisa ia longe, aí nós fizemos uma formação para os nossos, pegamos 20 pessoas, os nossos 20 profissionais que trabalhavam com formação e contratamos uma profissional para qualificá-los para ensino à distância. Então a gente montamos 2 turmas de alunos para terem aula de como usar a internet, como fazer o ensino à distância, com essa ferramenta mesmo, com o Zoom, como iluminar, como regular o som, essas coisas assim, enquadramento, etc. E também como operar, quer dizer, como usar as ferramentas de chat, de dividir em salas, todos aqueles recursos que a gente está conhecendo agora. Mas mesmo assim, quer dizer, a gente sofreu bastante. A gente está lançando vários cursos em plataforma digital desde o segundo semestre do ano passado. Tem tido até bastante adesão, mas é muito difícil. Vamos dizer, a gente o valor que você pode cobrar por um curso à distância é muito menor do que um curso presencial, porque as pessoas, na verdade, têm muito conteúdo de graça, aquelas dificuldades. E o NECA, então, ele teve repentinamente uma perda muito grande de sustentabilidade. A gente passou de um patamar de faturamento anual de 1.700.000 para 1 milhão, né? Isso, claro, diminuíram também custos e tal, mas a gente teve um prejuízo de mais ou menos 150 mil ano passado, que para uma entidade como a nossa é muito grande. Então, a gente agora está tentando nos reorganizar, a gente ainda está totalmente funcionando digitalmente, né? Quer dizer, a gente não está... Tem muito pouca coisa que nós fazemos presencialmente, quase nada, só quando é o último caso mesmo, mas a gente tem tido essas dificuldades. Fizemos algumas alterações forçadas de operação, né? Devolvemos o imóvel que a gente usava, que era alugado, que estava em valor alto, enfim, estamos nos reestruturando. Nessa reestruturação, a TV NECA a gente considera muito importante, porque é a grande ferramenta que a gente tem para fazer a divulgação das nossas atividades, da divulgação da nossa missão, né? E também a maneira da gente, de uma certa maneira, chegar nas outras, no potencial contratante dos nossos serviços, né? Então, se antigamente a gente oferecia cursos, gestores e técnicos faziam nosso curso, conheciam a nossa instituição e depois levavam para os municípios a possibilidade da gente atendê-los, isso deixou de acontecer praticamente. Então, agora a gente está investindo nessa comunicação aberta pela TV NECA. Okay. E, além disso, a gente está com outros...
um outro processo projeto de sustentabilidade, que é um projeto antigo que a gente tinha, que não tem muito a ver com a nossa conversa aqui agora, mas é o SIACOLE. É um sistema de gestão de serviços de acolhimento, onde é abrigo, né? Antigamente que era chamado de abrigo, hoje chama serviço de acolhimento. Então, a gente é um sistema onde você faz uma informatização de todo o processo de acolhimento, desde os motivos os pareceres do acolhido quando entra e todo o processo, como que vai na questão escolar, como é que vai na questão da cultura, do lazer, todas as atividades que ele faz durante o tempo de acolhimento, para e os PIAs, né, programas PIA, os programas que você, eu não lembro agora o que quer dizer a sigla PIA, mas é programas que você faz para o acolhido superar as dificuldades pontuais que ele tem. Se ele tem uma dificuldade de articulação verbal, vai no fonoaudiólogo, vai no psicólogo e tal. Então, é feito todo um programa específico para as dificuldades que o menino tem. Enfim, é um sistema que permite maior transparência no acolhimento. O serviço de acolhimento deixar de ser, ele tem acesso, quem tem acesso às informações é o gestor, que tem acesso a informações gerais, mas não tem do acolhido especificamente cada um. O serviço de acolhimento, que tem acesso a tudo que acontece com as crianças que estão acolhidas no serviço especificamente. E o sistema de justiça, quer dizer, o promotor, o juiz não precisa esperar o dia da audiência para ver se está sendo feito o que foi determinado na última audiência, né? Ele pode, através da assessoria dele, consultar se está acontecendo. A gente acha que isso pode ser um bom reforço para o sistema de proteção à criança acolhida, que são mais ou menos 30 mil hoje no Brasil, um número expressivo, né? E que também pode também dar sustentabilidade para o NECA, porque, de uma certa maneira, a gente, quer dizer, é um sistema que é pago, né? A gente teve um custo alto para desenvolver ele, mas é um sistema que pode permitir, com um custo razoavelmente baixo para o serviço de acolhimento, ele tem um benefício muito maior do que se ele ficar juntando um monte de dados em planilha e tal, e depois ele vai ter muita dificuldade para fazer relatórios para a justiça, para ele... Bom, enfim, é um sistema que tem especificidades que a gente vai relançar daqui a pouco, que a gente teve um lançamento há algum tempo atrás, mas agora ele foi ajustado e vai ser relançado. Bom, enfim, deixa eu só... Então é isso, acho que falei bastante, acho que deu para entender mais ou menos o que é o NECA. A gente tem no nosso quadro associativo, né, desde desembargador, juiz, até psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Eu sou, acho que, o único economista que tem no NECA. Eu fiquei presidente do NECA durante 8 anos, saí dia 7 agora de maio, 7 de maio, porque eu vou me dedicar só à TV NECA e ao SIACOLE, porque eu estava acumulando essas 3 coisas, mas a presidência realmente... ficou difícil essas 3 responsabilidades. Alguns de nós somos voluntários, no meu caso, né? Mas a maior parte dos nossos técnicos trabalham remunerados pelo projeto, contribuem com a parte do que recebem, é uma sustentabilidade baseada no trabalho de cada um, enfim, é assim que funciona. É isso, acho que os dados principais são esses aí. Bom, então, nesse contexto, o NECA, agora esse ano, está começando a trabalhar, agora a TV NECA, trabalhava muito com divulgação de curso e tal, e agora a gente quer trabalhar mais com a questão institucional. A gente teve dois programas relativos à questão institucional, um é a questão da mulher e nas políticas públicas, quer dizer, a gente, enfim, as dificuldades que a gente que são geradas em função de preconceitos, uma questão específica de gênero, né, que a gente
que foi demandado e que a gente fez, como a família, vamos dizer, é o sustentáculo das políticas sociais, das políticas públicas, existe naturalmente uma sobrecarga no papel feminino, né? Porque a mulher acaba sendo quem assume todas essas responsabilidades, além das que ela já tem na casa e além das que quase todas têm profissionalmente. Então, é uma questão delicada também que precisa ser discutida. E a questão do racismo, a gente tem buscado trabalhar na questão das políticas públicas, das políticas sociais e culturais, vamos dizer assim. No ano passado, no final do ano, eu tomei conhecimento, eu não conhecia o vídeo que você fez e achei maravilhoso. Me fez reviver aquela época, que foi uma época assim, de muitas vitórias, quer dizer, os anos 80, a partir principalmente do movimento das diretas, né, até até a eleição do Collor, vamos dizer, foi praticamente uma sucessão de vitórias. Foi uma época que nós nos sentimos muito empoderados e muito felizes. Eu acho que a atuação política, a militância, era um ato de realização, que nós tínhamos, não uma realização pessoal, mas de realização social que o Brasil estava passando, né? Desde a eleição da Constituinte, claro, a gente teve momentos tristes, né? A morte do Tancredo foi um impacto muito grande, que foi uma coisa que atordoou todo mundo, ficou preocupado com o que iria acontecer. Foram anos bem fortes, não tão fortes como os que a gente está vivendo agora, mas foi um momento, foi uma época onde houve uma movimentação muito grande na vida política e social do país. E esse vídeo fez com que que eu, pelo menos assim, me lembrasse, me identificasse por ter participado, não tão intensamente, mas ter participado daquele momento da história. Só para te situar também, eu pessoalmente, eu sou filho da Miriam, que foi fundadora do NECA. A Miriam teve um câncer muito violento, né? Na verdade, começou o câncer dela nos anos antes até dela criar o NECA, 2002, 2003, mas quando chegou em 2012, ela voltou muito forte, e aí eu assumi a presidência do NECA em 2013, porque não tinha... Bom, enfim, houve a necessidade dela se afastar e tal. E eu fiquei até agora e saí agora porque também eu peguei outra missão dentro da instituição. Mas eu, anteriormente, eu tinha sido fundador do PT, fui militante, fui candidato a deputado federal lá no Paraná, mais para compor aquele quórum mínimo que tinha prescrição de chapa, mas isso, de uma certa forma, fez com que eu, como eu trabalhava no serviço público lá, eu era funcionário do IPUC, que é um órgão de planejamento urbano lá, eu fui meio estigmatizado dentro do poder público como o caso do PT. Entendeu? Na época, o PT era muito pequeno no Paraná. A gente, nessa eleição, não elegemos nenhum deputado federal, elegemos um estadual e tal. Mas de uma certa maneira, eu fiz parte de que o movimento fazia naquela época, né? E a gente viveu isso e lembra como era, apesar de difícil, era gratificante estar participando disso. A gente voltava para casa cansado, mas feliz. Nina, estou com uma companheira aqui que está dando os oizinhos aqui. Né? Então, a gente, agora, eu senti assim, que esse vídeo poderia trazer para quem está hoje no movimento, quem está começando hoje, essa sensação da militância com alegria, com prazer, com para cima, e acreditar, não é? A gente está vivendo, pelas perdas todas, uma coisa muito traumatizante, que é você quase desacreditar da luta. Eu sinto isso, sabe? Que muitas pessoas falam, puxa vida, mas outra perda, sabe? A gente está tendo perdas trabalhistas, previdenciárias. Nossa, do nada, os caras vão lá e
tiram o controle do governo sobre o Banco Central e pronto, e ninguém não tem imprensa, não tem nada para questionar isso, vamos privatizar a Eletrobras, e fica uma alteração na Constituição, tornando a empresa de eletricidade que estão tentando fazer agora uma entidade pública que pode ser, como foi feito com a Petrobras e o Supremo, ok? Então, eu estou sentindo que realmente a gente está perdendo muito e a gente está precisando criar energia para fazer esse enfrentamento. Acho que a gente não está, além de todas as dificuldades que a gente enfrenta devido ao Covid, devido a essa impossibilidade de fazer um movimento de ruas, existe também como é que eu posso dizer? Um desânimo, sabe? Eu acho que eu sinto muito isso assim, das pessoas que estão na luta, um desânimo. E a gente está vendo que isso está revertendo, mas eu acho que isso a gente tem que, não sei, trazer energia. E a ideia de fazer esse, vamos chamar de relançamento, mas de colocar esse vídeo para discussão e para voltar a falar da participação popular na formação das políticas públicas, uma necessidade que eu estou sentindo agora. Então, eu fiquei muito feliz de, primeiro, ter a oportunidade de te conhecer, porque eu vi o vídeo, achei maravilhoso, mas não sabia de onde tinha vindo, né? Assim, não te conheci. E outra coisa é a seguinte, eu estou sentindo, eu estou falando demais aqui, mas eu estou sentindo que há uma necessidade muito importante e que é uma oportunidade que nós não podemos perder, de olhar essa crise pelo seu aspecto pedagógico, sabe? Essa pandemia, se você souber usar isso e levantar isso, ela demonstra muito bem a necessidade que a sociedade tem de políticas públicas, tanto de saúde, isso é mais evidente de todas, mas de proteção social, de educação. Tudo isso está fazendo, quer dizer, essa crise sanitária está mostrando tanto as fragilidades como as potencialidades que nós teríamos com essas políticas. Se nós tivéssemos uma política de proteção social mais forte, se a gente tivesse uma política de saúde mais estruturada, não que o SUS não seja estruturado, mas estava sendo desestruturado, a gente não teria tido tantas mortes, né? Tantas perdas, né? Como a gente está tendo na pandemia. E a gente está vendo a pandemia está sendo usada de uma maneira chocante assim para ajudar a desestruturar o Estado, né? O Estado e as políticas de proteção. Então, aquele negócio de passar a boiada, né? Então, o negócio da Petrobras não passaria sem discussão se fosse outra conjuntura. Então, enquanto está fazendo a discussão da CPI, não sei o quê, agora a gente está vendo um movimento para redução da idade penal para 12 anos, não é nem para 14, está certo? E a gente vê um juiz de menores, né, que chama lá no Rio, sei lá, emitir mandato de prisão preventiva para o Jacarezinho. Quer dizer, quem fez mandato de prisão lá não foi a Polícia de Repressão a Drogas, foi o juizado de proteção à criança, porque alegaram que os traficantes estavam usando as crianças como aliciando as crianças para o tráfico. Então, você vê hoje um juiz ligado à proteção à criança ser cúmplice de um genocídio ou de uma matança, né? O genocídio é o que está acontecendo em Rio Mar. Eu acho isso muito preocupante e acho que isso tem que ser discutido, tal. Mas eu acho que voltando a essa programação, a ideia nossa é criar, pelo menos aí uma ponta de esperança, colocar trazer de volta um momento histórico que eu acho que tem tudo para se repetir em breve, porque eu acho que nós vamos ter que reconstruir essas políticas públicas, nós não vejo saída. Ou nós nos submetemos a ser
a voltar a ser um país de quinto nível, ou nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. E eu acho que o descalabro que tem sido esses últimos 2 ou 3 anos, se a gente puder usar isso didaticamente, vai fortalecer que isso aconteça mais rápido. E é isso, é mais ou menos por aí que está todo o contexto que é relativo ao relançamento do vídeo. A ideia foi em dezembro, demorou para articular isso, porque também o movimento está tendo algumas dificuldades administrativas e tudo. Mas a gente agora vai ter, eu acho que algumas mesas bem legais. Não sei se eu mandei para você, não, né? Programação ainda. Deixa eu pôr aqui, só um pouquinho. Depois você me manda. Te mando. Me manda, eu prefiro, porque daqui a pouco, a hora que for 11 e pouco, eu vou ter que fazer um outro negócio. Então, eu quero concentrar de fazer o que você precisar de mim com o maior carinho do mundo. Então, falar um pouco. Eu posso ler por e-mail, pelo Zap, não tem problema. Sim, eu vou te mandar, ainda está faltando uma outra coisinha na programação, mas a ideia é que vai ter o Benedito, né? O Benedito, você conhece o Benedito Santos, meu amigo. A Regina Leão, vai ter a Isa Guará, Teloneca, no outro dia, né? A gente vai ter 3 dias. O primeiro dia vai ser do vídeo, do filme, depois a Isa e a Maria Ângela Rude vão apresentar um trabalho que elas fizeram para a Prefeitura de São Paulo sobre políticas com relação à criança e adolescente de rua e na rua. E o terceiro dia vai ser o Marquinhos e o Manuel para falar sobre a atual conjuntura e cenários e perspectivas. Então, vamos ter 3 dias, um para falar o passado, outro presente e outro futuro, talvez, vamos dizer assim, né? Então, acho que vai ser uma jornada bem rica. Vou te mandar. Então, agora eu queria saber, conta um pouquinho da sua trajetória, depois eu quero saber como é que a gente pode. Eu queria que você contasse assim, olha, fui convidada para fazer um vídeo, tive a ideia. Pode deixar, eu sei como falar. Eu falo numa boa. Mas queria saber um pouquinho de você. Assim. Tá, meu nome é Tânia Quaresma, sou cineasta, tenho 71 anos e comecei a trabalhar com 17 anos, tá? E aí, o meu trabalho, ele sempre foi focado em movimentos populares, porque meu pai era um humanista, era um promotor humanista, foi cassado, e viveu com muita dificuldade por conta disso, e eu vivi a vida toda, eu nunca gostei de patrão, tive um certo, assim, uma dificuldade com o patrão, e sempre bolei os projetos, e elaborava os projetos, encaminhava e buscava recursos. Não foi fácil, porém, não me arrependo em nenhum momento. Né? Hoje, com 71 anos, qual é o meu objetivo? Eu trabalho desde sempre, eu te mando depois, se você quiser, um currículo meu, desde essa época até agora, inclusive com os links de todos os trabalhos, você vai ver que meu trabalho começa com meninos de rua, catadores, João Cândido, Paulo Freire, só essa linha, quilombolas, mulheres, enfim. Então, você imagina que não é uma coisa muito simples, porém, é muito gratificante. Então, eu estava aqui em Brasília, só resumindo isso, não adianta eu falar longamente sobre isso, porque vai ser mais na frente, eu vou me debruçar sobre isso. Eu tinha feito o meu segundo longa-metragem, que era com os músicos instrumentistas brasileiros, Egberto, Hermeto, Paulo Freire, estou bagunçando já tudo, Hermeto Pascoal, enfim, um monte de gente. E aí, quando terminei esse filme, chamado Trindade, Curto Caminho Longo, onde a gente rodou nas 5 regiões brasileiras, inclusive levando o Egberto para tocar para os índios, no meio da selva, no Xingu, quer dizer, ele foi tocar para os índios, entendeu? Aí levamos o Hermeto na feira de Caruaru para ele tocar a feira, e assim a gente foi tocando. E aí, de repente, terminando isso, eu morava ainda em... Onde que eu morava? Eu sou mineira, né? Eu morava em São Paulo. Não, morava no Rio.
eu ainda nessa fase, apesar de fazer tudo isso, eu ainda queria ser rica e famosa, imagina. Achava, sabe, o ego cineasta, volta e meia, queria tomar conta. E aí, terminando esse filme, eu tive um sonho com Brasília. Eu tinha vindo a Brasília uma vez. Tive um sonho que era crianças e adultos com coração de criança. Encontravam uma passagem mágica e chegavam a um espaço ecotecnológico onde crianças e adultos com coração de criança construíam uma TV, no caso chamava TV Bem TV, baseado em filmes, baseado nas leis do amor. Então, que essas crianças e adultos com coração de criança faziam esse trabalho e tal, e era num lugar fictício, na região de Brasília. Bom, eu tenho um filho, na época ele tinha 17 anos, ele nasceu em 67, e aí eu vim para Brasília fazer locação desse filme, porque eu achei que era um filme de longa-metragem, que eu dei o nome de Feira do Sonho, tá? Aí cheguei aqui e, bom, me apaixonei pela cidade. Eu nunca tinha visto, nunca conhecia a história de Brasília, porque eu sou bem autodidata, eu me aprofundo nas coisas que me interessam. Então, eu mergulhei na ideia de conhecer Brasília melhor, né? E aí eu vim visitar um fotógrafo amigo que morava aqui próximo da região de Brasília, e quando eu passei aqui onde eu estou, eu me dei conta que eu tinha sonhado com este lugar, que esse era o lugar. Então, eu fiquei doidinha com aquilo, sempre achando que era filme, né? Tudo para mim era filme, era filme, era filme. Simplesmente eu consegui me virar, fiz permuta, não sei o que, comprei esse lugar. Era 22 mil metros, comprei por 5 mil reais na época. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Simplesmente peguei uma barraca, finquei no chão e me mudei para cá. Tinha uma árvore na época. Então, desde essa época, eu vivo aqui, tá? Eu vivo aqui e sou vizinha daqui, em volta não tem nada, não tem ninguém. E aí comecei a viver esse sonho achando que era um filme, etc. E tal. Resumindo tudo, bom, aí o que aconteceu? Eu falei, bom, se Brasília é o local onde eu vou fazer esse filme, eu preciso mergulhar nesse tema. Então, eu juntei uma jovem equipe aqui da cidade, porque, na verdade, como eu sempre fui autodidata, eu sempre gostei de passar meus conhecimentos. Por exemplo, meu filho, ele se formou como câmera, diretor de fotografia, e tudo comigo. Hoje ele é professor com mestrado de inteligência artificial, e etc. Mas, enfim, ele continua vivendo a vida dele a partir desses momentos. Ele fez esse trabalho comigo nessa época aqui. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar, juntei esse grupo de jovens da cidade, fizemos uma parceria com a Promemória, na época, TV Nacional, que hoje é TV Brasil, enfim. Assim, a gente se virava de tal maneira que não tinha nada, não tinha ônibus, a gente fazia parceria com a TCB, Transporte Coletivo de Brasília, fazia parceria com bombeiros, porque não tinha água, aí a gente filmava para os bombeiros, eles vinham encher a nossa caixa. Enfim, só sei que aqui muitos meninos e meninas de rua vieram, muitas oficinas aconteceram, e sempre registrando tudo isso. Esse material que a gente fez de pesquisa sobre Brasília gerou 13 programas de 1 hora cada um, chamados Sob o Céu de Brasília, 20 programas de 1 hora cada um, chamado Os Pioneiros, e mais 13 programas de 1 hora cada um, chamados Sob o Céu de Brasília. Então, todo esse material, de acordo com o olhar que eu sempre busquei, e era natural em mim, a gente contou a história da construção de Brasília, sob o ponto de vista principalmente dos operários.
Então, a gente tem a primeira prostituta, o primeiro padre, o primeiro fotógrafo, são depoimentos coloquiais, entendeu? Coisas muito fortes, mas tem um fio histórico muito interessante. Por quê? Nós tínhamos 10 pesquisadores trabalhando com a gente, da Promemória, o Arquivo Público também, então a gente era municiado com material histórico muito consequente. O que eu fazia era trazer a emoção, o carinho, essas coisas para essa. Então, pronto, fizemos esse material todo, foi ao ar e tal, e aconteceu. O que eu estou fazendo neste momento? Com essa idade e tendo feito esse material, eu estou devolvendo à população, gratuitamente, esse material. Por quê? Porque senão eu morro, vira uma bagunça. Ninguém vai conhecer isso, vai ficar um arquivo morto. E ele não é um arquivo morto, ele é um arquivo vivo, cheio de emoção, etc. Então, nós estamos montando, se você quiser, eu te mando um link, a gente busca emendas parlamentares, a gente não aceita recurso de quem a gente não acredita, a gente trabalha com a Érica Cocai, a gente trabalha com a Arlete Sampaio, e por aí vai, entende? Então, a gente procura fazer as coisas com coerência, desde o patrocinador, do apoiador, e entra em concursos, tá? E entra em concursos. Então, esse de Brasília está assim, já devolvemos uma grande parte para a cidade, e agora estou preparando, tem um edital que foi aberto agora pelo FAC, que só tem um longa-metragem que vai ganhar para 200, sei lá quantos concorrentes. Eu vou arriscar. Eu quero mostrar, quero devolver para as pessoas, eu não quero concorrer para o Festival de Brasília, eu quero ceder esse material para o festival, porque esse ano ele vai ser online, mais uma vez, e vai ser divulgado a nível nacional. Então, eles querem fazer uma amostra com minhas coisas, eu falei, não quero com as minhas coisas. É um trabalho de equipe, é um trabalho, uma amostra sobre a cidade. Então, o nome do projeto é Bem TV Brasília Brasil, e eu quero que as pessoas se vejam e descubram Brasília, tá certo? Então, não é que eu não quero concorrer no festival, porque vai que não ganha, e aí esse filme fica mais uma vez guardado. Não, esse filme é para ser disponibilizado, caso ganhe o edital, para que a Secretaria de Cultura possa colocar sem exclusividade na plataforma dela, e quem mais quiser, movimentos populares, NECA quer, pode pegar, não sei o quê, pode pegar, entendeu? Não é para... Porque como eu tinha o mínimo de recurso para fazer as coisas, então eu não quero ganhar para fazer, eu quero ganhar para viabilizar a devolução. Então, Brasília está nesse pé. Aí depois teve várias coisas, eu entrei num concurso também, que foi... Não, aí vem Brasília, aí vem os meninos e meninas de rua, vamos entrar aí. Aí eu estava trabalhando nas coisas, etc. e tal, aí Bené, Benedito, querido, me procura e diz, Tânia, nós precisamos fazer um vídeo sobre o segundo Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Nós não temos dinheiro, mas precisamos. Eu não tinha equipamento, nunca tive. Agora, a primeira vez que eu tenho um equipamento bem pequeno, enfim, mas bem de qualidade, mas não tinha. Aí eu falei assim, estou dentro, porque eu sempre achava que era o filme, que esses meninos eram aquele que eu sonhei. Eu falei, caramba, eu sonhei com isso. São os meninos, então. O que a gente fez? Como não tinha equipamento, a gente trabalhava com um artista plástico chamado Wagner Hermusch, e eu pedi para ele, olha, nós não temos equipamento, mas eu quero que as crianças tenham o olhar delas, elas façam as entrevistas, e tudo eu fico só por trás, dando uma certa organização. Resultado, ele fez inúmeras câmeras de papelão, com um visorzinho, com espelho, que era reflexo. Então, eles olhavam ali e enxergavam. Então, essa leitura do trabalho foi feita através das crianças e adolescentes com essas câmeras de papelão. Por quê? Porque eu queria a visão deles, tá certo? Das crianças, dos meninos e meninas de rua. Então, isso que aconteceu. Aí, bom, o filme foi bem premiado, foi legal, as crianças... O mais importante de tudo é que as crianças amaram o filme. Isso era o mais importante. Elas se reconheceram, elas gostaram, e para mim isso era o que valia, né? Aí, nesse meio tempo, parou tudo, porque não aí... eu acho que foi depois disso que morreu Tancredo, enfim, teve todas umas confusões aí. Resultado, aí ficou parado esse material. Bom, aí tinha os 10 anos de Movimento Nacional de Meninos de Rua, porque eu fiz esse segundo encontro, o terceiro encontro e o quarto encontro, foi dos 10 anos. Então, eu tenho um vídeo que é redução da idade penal,
Eu tenho um outro que tem vários, cada tema de encontro tem um vídeo montado. Então, eu fiquei 10 anos trabalhando com o movimento. Grana não tinha, mas a gente se virava, sabe? Isso aí é o de menos num contexto desse, né? E aí, quando a gente fez os 10 anos, o pessoal queria fazer uma coisa, um auê. Eles queriam queriam o Teatro Nacional, eles queriam se apresentar, trazer gente do país inteiro, os meninos e meninas, porque tem as coisas muito interessantes, que era todo um processo de sensibilização dos núcleos de base, é muito bonito. O menino lá em Manacapuru, que se candidata para ser do núcleo de base, depois ele ganha, depois ele é do núcleo estadual, depois do núcleo nacional, depois esse, por exemplo, ele foi chamado para ir na Espanha para receber encontrar com o príncipe, né? Naquele, como que é, o príncipe Astúrias, aquele prêmio Astúrias. Então, que coisa bonita. Ele chega lá, todo feliz da vida, e o cara, ele pergunta assim, ô moço, como é que faz para ser príncipe? Aí ele fala assim, basta nascer de uma princesa. Ele fala, então eu sou príncipe, porque minha mãe é uma princesa. Entendeu? Então, são coisas muito bonitas, muito fortes, que tem nos depoimentos, né? Então, é muito legal. Aí resolvemos, vamos sim, vamos fazer um evento imenso. Fomos buscar recurso, conseguimos o Teatro Nacional, vieram as comissões do país inteiro para o Teatro Nacional, os educadoras, todo mundo, os meninos, eles criaram cenários, cada um trouxe do seu lugar um número representando o local, daquelas coisas que o movimento faz, sempre fez, né? Foi uma loucura isso. A gente, como no sonho que eu tive, tinha o Hermeto Pascoal, que eu tinha feito um filme com ele, e ele era o flautista mágico, que eu falei, né? Sonho com flautista, não sei o quê. Trouxemos o Hermeto, fizemos oficina com os meninos com o Hermeto, temos tudo filmado e tudo. E aí, no dia do evento, foi uma loucura, porque a gente montou, o Hermeto foi para o palco. Acontece, como as portas eram abertas, no teatro, que a gente não queria. Aí os meninos de rua, da rua, que não tinham passado por nenhum processo educativo, invadiram o palco, cheirando cola. E foi o caos, mas ninguém percebeu, porque pensavam que fazia parte do espetáculo. Enfim, mas aquilo me deixou derrubada. Foi forte demais, porque, enfim, sabe por quê? Era o ego cineasta, querendo se apropriar, querendo tomar conta da situação, querendo mandar, entendeu? Isso não existe, as coisas acontecem, a vida é impermanente, você tem que se adequar ao que está acontecendo. Enfim, teve isso, aí eu dei um tempo disso, tá? Eu tenho todo esse material, e esse material é o 4º Encontro Nacional, que tem com a Hermeto, etc, etc. Aí, depois disso, eu continuei fazendo vários trabalhos, e com os meninos de rua foi isso. E aí, depois, uma coisa que me tocou muito forte, que foi... Aí teve Paulo Freire, que eu fiz um material de anos e anos sobre Paulo Freire, para os 90 anos dele, sempre povão, entendeu? Aí a moça falava, Paulo Freires? Paulo Freires? O que é Paulo Freires? Eu acho que Paulo Freires é reunião, trabalho em grupo, carinho, sabe? Então, é uma coisa assim, as pessoas percebem, não conseguem articular, mas entendem o espírito da coisa, tá? Aí fiquei muito tempo com o Paulo Freire, agora estamos fazendo 100 anos do Paulo Freire, vamos fazer um material também, que vai entrar no ar, porque ele nasceu 19 de setembro, e ele vai completaria 100 anos, tá certo? Antes disso, a gente teve um concurso que eu ganhei, que foi um longa-metragem chamado Catadores de História. Esse Catador de História foi um filme feito junto com, não é sobre, foi com os catadores e catadores de materiais recicláveis do DF, e depois se ampliou por todo o Brasil. Então, teve 2 assistentes de direção que eram catadores, que um deles hoje está fazendo faculdade, o outro também, é bem interessante o processo. E aí isso mudou minha vida, porque eu vivi aqui tantos anos e eu não sabia que aqui em Brasília existia o maior lixão a céu aberto da América Latina, que era uma loucura, sabe? Aí fiquei amiga de uma família, que ela ia lá para o meio da noite nesse lixão,
catar comida, achava um brinquedinho, aí achava aquele brinquedinho e falava assim, oh, que bonitinho, isso aqui agora passa um alquinho e já vai para o bebê de mamãe, entendeu? E aí a gente via que os lixos recicláveis, que teriam que ir para lá e tudo, não iam, ia lixo hospitalar, teve gente que pegou, bom, enfim, era uma loucura. Resultado, mesmo esse filme, que era nesse universo, que a gente foi a Manaus, a gente foi em vários lugares do país, junto com os catadores. Nesse meio tempo, eu levei uma queda fortíssima, de 30 metros de altura, me arrebentei inteira, tenho um negócio aqui na testa, foi tudo quase, quase morri, quase não sei o que, tudo quase. E aí, a gente viajou pelo país inteiro e fez esse filme com os catadores e catadoras do Amazonas, em vários lugares, Minas e tudo mais, inclusive ganhamos festival, ganhamos um monte de prêmio, foi bem legal. E aí esse filme está no YouTube, a gente doou o filme para o Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Material Reciclável. Se quiser ver, eu te mando o link, você pode ver, e não só ver, como pode ter aí na NECA para o arquivo, para alguma coisa que precisar, porque ele não é com fins comerciais, entendeu? Ele foi feito, a gente ganhou basicamente para fazer, e depois que fez, ele tem que voar, né? E é um filme alegre, não é um filme triste, é no mesmo clima dos Meninos e Meninas de Rua, porque eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa bastante feliz. Tem detalhes assim que curiosos, que eu não sei se interessam ou não, mas de qualquer maneira faz tão parte da minha vida, que teve uma... eu sempre me dediquei muito ao processo de autoconhecimento. Então, eu via que a pessoa que mais me atrapalhava a vida era eu mesma. Então, sabe, era aquela coisa do ego para cá, o ego para cá, e depois, enfim, eu precisava me conhecer melhor. Então, eu fiz anos de terapia de tudo que você pode imaginar, desde processo Fischer-Hoffmann, renascimento nas cavernas de terra ronca, tudo que você imaginar de processo de autoconhecimento, eu passei. Só que aí, um dia, depois de ter feito tudo isso, eu conheci um mestre Zen, que é o mestre Tokuda. Quando eu conheci o mestre Tokuda, eu senti, caramba, cheguei em casa. Meditação, zazen. Então, pronto, a partir daí minha vida virou outra, completamente. Eu me ordenei monja há muito tempo já. Eu sou uma monja zen caipira, porque eu não sou daquela monja de mosteiro muito, não. Mas fico anos, às vezes, no mosteiro, enfim, mas agora estou aqui. E aí, tenho trabalhado, fiquei grudada nele esse ano, esse tempo inteiro, desde 90 e pouco, registrando também tudo, toda a história dele. Ele tem 50 anos de missão no Brasil, e eu tenho tudo isso acompanhado, registrado, e estou tratando de devolver isso à comunidade zen, que chama Sangha. Então, eu vou devagarzinho. Como eu sempre fui diretora, eu não sabia editar, eu não sabia nada disso. Eu era diretora, entendeu? Eu tinha uma equipe. Hoje, assim, meu trabalho é minimalista. Eu moro sozinha, numa casinha deste tamanho, eu lavo, eu passo, cozinho, varro, faço tudo eu mesma, numa boa, feliz da minha vida, medito diariamente e estou fazendo com Brasília, com o Zen e com tudo, por isso eu fico muito feliz de poder devolver ao movimento dos meninos de rua, das crianças, tudo que eu tiver para vocês, que faz parte da minha decisão, entendeu? De disponibilizar isso para quem quiser, sem pensar em outras coisas. Enfim, aí basicamente é isso, e aí teve os catadores, aí teve, nesse meio tempo, teve Nízia Floresta, que é a primeira feminista brasileira do Rio Grande do Norte, teve João Cândido, da Revolta da Chibata, que é uma pesquisa grande, foram 3 filmes que a Fundação Banco do Brasil, nas boas épocas, me chamou para dirigir. Eu falava, olha, meu estilo é daquilo que não tem roteiro, o roteiro vem a partir do que eu vou absorvendo com as pessoas. Ele falou, não tem problema. Aí fizemos o João Cândido, Josué de Castro, Nízia Floresta e a Revolta da Chibata. Então, todo esse material tem também para disponibilizar, que está aqui. Enfim. Aí agora é isso, eu estou aqui. Então, eu sinto, por exemplo, o negócio da pandemia, para mim, o que me dói, assim, nessa coisa toda,
é perceber a loucura planetária e perceber que tudo isso vem a partir da falta do conhecimento da pessoa sobre si mesma. Porque o que acontece? Na verdade, a gente sempre aponta o outro. Meu mestre fala assim, o problema é seu, não é do outro, é seu. Você tem que perceber. Às vezes são coisas pequenas, atitudes pequenas. Por exemplo, Paulo Freire falava, nas coisas dele, ele falava assim, os homens fizeram isso, não sei o quê. Até que um dia uma mulher escreveu para ele e falou, escuta, Paulo, você fala os homens, mas é o ser humano, os homens e as mulheres. Então ele falou, cara, eu nunca mais falei os homens, eu falo ser humano, eu falo seres, tal. Mas é tão arraigado na gente esse machismo, essa coisa toda, que você pode até falar isso, mas na hora que você vai falar assim, você fala, caros amigos, sabe? Então, eu fico observando esses pequenos detalhes. Caros amigos e amigas, entendeu? A prestar muita atenção, porque essa coisa é muito importante. Eu não tenho mais nunca coragem de cantar uma música chamada Atirei o pau no gato, totô, mas o gato totô não morreu, reu. Pô, eu não vou tirar o pau no gato, cara. Entende? Então, são pequenas coisas que vão entranhando esses preconceitos. Então, isso com as crianças eu achava muito bonito no movimento, era que a questão do homossexualismo, eles prestarem atenção no bullying que era feito com os meninos e meninas que eram gays, entendeu? Então, tudo isso me tocou muito, porque eu acho que é nesses pequenos detalhes que a mudança mora. A mudança mora nas pequenas mudanças, porque as pessoas querem fazer coisas extraordinárias, mas, na verdade, o ordinário é extraordinário. Então, a hora que você acorda, como é que você cozinha, como é que você limpa, entendeu? A casa, como é que você respeita a pessoa que trabalha com você, por que você vai se dar bem em cima da pessoa? Pessoa, eu quero R$ 120. Eu falo, não, o preço de mercado é 150, você não pode pedir 120, entendeu? Então, esses pequenos atitudes é que eu vou cuidando para o resto da minha vida, entende? Então, é isso, eu estou no momento de devolver, de recolher, já recolhi, já processei, agora estou devolvendo, estou aprendendo a editar, porque é muito caro pagar um editor. Quando eu tenho dinheiro, eu contrato. Você vai ver se os de Brasília foi contratado, você vai olhar o link, você vai ver que tem uma mão profissional ali na coisa. Mas aí eu estou aprendendo de pouquinho em pouquinho, para no momento de entre safra, eu ter condição de eu mesma editar. Então, eu estou aqui na roça, já tem internet, tá certo? Antes não tinha. Antes eu vinha da cidade para cá, não passava por um carro, não tinha um carro, não tinha telefone, não tinha nada, era uma vela. Às vezes eu levava susto, porque eu punha um monte de espelho pela casa para que a vela ficasse mais barata, refletia de um para outro, um para outro, um para outro. Mas hoje, sabe, eu só posso agradecer. Tem as plantinhas, tem as ervas, então, eu estou estudando ervas medicinais, estou com uma boa relação com meu filho, então eu não tenho nada para reclamar. Claro, o que eu puder fazer para o planeta, ou tiver movimento de rua, eu estou com 2 vacinas tomadas já, e a H1N1 também, quero ir para a rua, sempre fui para os movimentos, etc. Mas, na verdade, o que eu acho é que eu tenho que fazer o pequeno, o meu. Vou fazendo ali, devolve, entrega para as pessoas, conversa com as crianças, está disponível, eu tenho disponibilidade para as pessoas. Eu amo as pessoas, entendeu? Eu moro sozinha, acordo o quê? 4h30 da manhã, por isso que eu tenho tempo. Acordo 4h30 da manhã, aí medito, aí depois faço, encaminho a comida, aí sento na ilha, faço. Enfim, vai tocando a vida, né? Então, na verdade, não é que eu não sinta a loucura do mundo, eu sinto, mas antes ela me pegava e me deixava completamente desesperada. Então, quando você está desesperado, você não consegue fazer nada direito. Você tem que estar centrado, você tem que estar com foco para você não fazer bobagem, entendeu? Então, prestar atenção, por exemplo, foi muito curioso, eu sou muito amiga do Frei Beto, muitos anos, quando eu tinha 17 anos, ele era meu chefe de reportagem na Folha de São Paulo, eu era fotógrafo. E aí,
quando ele entrou na assessoria lá da presidência com Lula, né? Ele pediu que eu fizesse, ele não tinha dinheiro também, a mesma coisa, porque ainda não tinha entrado nem Augusto Ken, ninguém, não sei o quê. Ele queria que eu fizesse um vídeo para levar para os presidentes do G8, que na época era G7, para falar do Fome Zero. Aí eu trabalhei com os meninos e meninas de rua. Eu chamei os meninos, passei os materiais para eles assistirem, aqui na roça, né? Porque tudo trazia para cá, né? Tem a oca de palha, enfim. Aí fomos fazendo, quando foi a última cena, isso eu sempre achando que era o filme. Tudo era o filme. O Feira do Sonho, Feira do Sonho, Feira do Sonho. Aí, eu vinha vindo para fazer a última cena, estavam os meninos todos aqui, assistente de direção, aquele auê todo, quando a gente teve um acidente de carro fortíssimo. Um ônibus pegou a gente, eu fiquei 8 horas presa nas ferragens. E aí, o que aconteceu? Eu entrei num estado de êxtase quando eu acordei. Eu entrei num estado muito forte. Eu fiquei 10 dias em êxtase. Não tive dor, eu não precisei tomar remédio, eu não fiz nada, eu fiquei assim. E aí eu percebi o seguinte: primeiro, que na hora que eu acordei, eu vi toda a minha vida passando. Desde que eu nasci, tum, 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 tum. Quando a gente vai morrer, parece que acontece isso. Foi no quase. Aí eu percebi exatamente que não era um filme, eu tinha sonhado a minha vida, e que eu já estava vivendo aquilo, e que eu não precisava ficar agoniada, que simplesmente era aquilo, e ponto. Pronto, a partir daí eu fui me adequando, me adaptando, e eu vivo isso. Tanto que a gente já está na 5ª edição das oficinas Feira do Sonho, que trabalho com as crianças aqui da região e tal, e a hora que entrar o primeiro festival novo, que for presencial aí de Brasília, eu vou fazer o longa Feira do Sonho, ordinário, extraordinário, que é esse que eu sonhei. Enquanto isso, eu tocando a vida. Então, acho que eu contei tudo, falei demais para caramba. Então, basicamente é isso. Se você quiser saber mais alguma coisa, eu falo, mas basicamente é isso. Puxa, que história, que vida linda. E até agora. Esqueci um detalhe. Eu sou viúva. Por que eu fiquei tão interessada em fazer o trabalho com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e trazer meu filho para isso? Porque em São Paulo, meu marido foi assassinado, porque na época chamavam trombadinha para os meninos e meninas de rua, foi assassinado na porta de casa. E eu, nessa época, falei para meu filho: querido, isso não é responsabilidade das crianças, só delas. Isso é uma coisa do país, sabe? Aí eu tentei, mas ele estava muito revoltado. Mas a partir daí foi bem interessante, porque ele trabalhou no filme, no Crianças Abandonadas, ficou junto, ele teve a oportunidade de ver uma série de coisas e ver que, cara, não adianta ficar culpando as pessoas, né? Como Paulo Freire fala, se as pessoas soubessem que não é responsabilidade delas, elas não saberem ler ou escrever, elas teriam se revoltado há muito tempo. Por isso é que ele foi preso, por isso que mandaram ele embora do país. Por quê? Porque as pessoas querem uma educação que não seja conscientizadora, tá certo? Então, basicamente é isso. Você vê que tem toda uma conexão de uma coisa com a outra, tudo é muito pessoal, sabe? Sim. É isso, Celso. Tá, ó, maravilhoso, fiquei absolutamente curioso de ver todos esses vídeos que você falou. Eu vou querer o link do que já tiver publicado, sim. Queria conversar sobre a gente ter uma parceria um pouco mais próxima. Eu quero colocar esse acervo na TV NECA, o que for possível, o que for pertinente, mas eu acho que nós vamos ter que planejar para fazer isso de uma maneira profissional, assim, quer dizer, que a gente tenha um subcanal, sei lá, alguma coisa, de repente a gente faça um evento em relação a isso. Me surgiram algumas coisas que eu gostaria de falar para você. Uma, o movimento não tem hoje canal do YouTube. Eu falei, puxa, a gente podia fazer a transmissão conjunta, mas quem falou, a gente não tem. Então, uma das coisas que eu estou me colocando como missão é ajudá-los a montar o canal deles, que é uma coisa muito tranquila de montar.
E claro que vai ter que Mas ter tem um uma série. detalhe, tem uma coisa muito É. importante aí que tem que prestar atenção, principalmente se vai usar material antigo, é Uhum. que, por exemplo, se você tem uma trilha sonora, que na época você catou e pôs, Ah, hoje não sim. pode mais. Você tem que trocar isso, você tem que ter muito cuidado. Antes de você fazer o canal do YouTube, você tem que ter alguém que preste atenção nisso, que troque a trilha sonora, que tem o direito de uso de imagem. Não, você bota um negócio, alguém resolve se dar bem em cima de É, você. Infelizmente, isso existe. Você tem que ter uma sessão de direito de imagem, entendeu? eu acho que nós vamos ter que, até o NECA vai ter que ter uma assessoria em relação a isso. Com certeza. É, Sem eu isso, não, fica é, complicadíssimo. sim, sim, é verdade. É, bom, então essa é uma das coisas. Eu não sei até em relação ao filme de você que usa algumas músicas que foram autorizadas para o filme. Se eu reproduzir, está autorizado, é isso? Eu acho que esse aí bate batido, sabe? Tá. Então isso é uma das coisas. Outra coisa, quando você falou e falou do que você está vivendo agora que agora não, há todos esses anos aí perto de Brasília, eu me lembrei muito de uma amiga minha que talvez você conheça. Ela quer viver em Alto Paraíso. Ela vive em São Paulo. É uma jornalista que também está numa fase também de, de retribuir para a sociedade. Ela é Sônia Rosa Maia. Não sei se você conhece. Não, Conhece ela? não. Eu acho que ela é uma pessoa bem interessante. Se você permitir, eu quero colocar vocês duas em contato. Uhum. Ela, ela tem também um terreno em Alto Paraíso e está tentando viabilizar que que mudar para lá. Ela é assessora de imprensa do Arnaldo Batista, dos Mutantes, tá? E ela tem uma conversa próxima conosco do NECA, a gente está querendo contratá-la como assessora, como consultora na questão de comunicação e tal, mas ainda está em processo. É uma coisa assim que a gente precisa estar estruturado até para receber essa consultoria. É. Outra coisa é o seguinte, eu tenho acesso, né? Tenho uma amizade com o Amir Labaki. Eu até pensei quando eu vi o vídeo, que é um média-metragem, não é bem o que ele costuma passar, mas eu não sei se o que você acharia de eu conversar com ele Qual sobre que é mesmo ainda ter do canal? Do canal ele, curta? ele tem um chamado é Tudo Verdade, é um programa Ah, semanal que aparece sei, no canal Brasil, se eu não me engano. sei. Pode botar em Ele contato. Eu não estou me deixando dominar pelo celular, nem pelo Zap, nem nada. Mas vem a tá. coisa, a hora que eu tenho tempo, eu vou lá, abro e respondo. Eu sempre respondo. É, Mas é. não se tocou, eu vou lá correndo. Não, não, não. Não, Nem ele é meu pensar. co-sogro, sabe? A minha filha mora com o Ah, é? filho dele. Hum, Então, a gente é. já faz alguns anos já. Então, um ano e pouco. Uhum. Mas, de vez em quando, antes da pandemia, a gente, de vez em quando, almoçava junto, conversava. Tal. Ele é um cara muito bacana. E talvez a pessoa que hoje tem mais penetração nessa área de documentário no Brasil, pelo menos na É. grande comunicação, né? E é um cara muito interessante. Ele traz, não sei se Legal. você assiste os festivais que ele faz anualmente, é tudo Você sabe que eu verdade? nunca assisti, nunca deu tempo. Toda vez que eu ia fazer, eu estava no meio de um filme, no meio de um filme. Por isso que É, agora vai ser um bom momento, porque eu não estou querendo fazer nada novo, estou querendo uhum, devolver o que já tem, sim. entendeu? Então, por isso É, que eu acho que, de repente, enfim, vamos aos poucos. São eu, 10h57, você eu, precisa. eu preciso, daqui a pouco, 11 horas, eu preciso Tá sair. bom, tá bom. Olha, eu reparei, aquela parte que você falou, que foi chamada pelo Benê, que foi fazer o vídeo, colocou as câmeras com espelhinho, é isso que eu precisava. Eu queria, assim, uma presença sua, um toque pessoal. Eu vou dar uma editada. Você falou em edição, eu também estou aprendendo a editar. Eu baixei que são caros os programas de edição, né? Tem um gratuito que eu estou achando interessante, mas ele é meio difícil de operar, não estou lembrado do nome agora. O que eu tenho me virado mais, estou vendo, vou ver o nome dele agora aqui, é o Movie Maker da Sony. Não sei se você. É Não, um, é eu um, uso Adobe Premiere. o Adobe Premiere é meio carinho, pelo menos na Eu época. tenho que ser profissional. Eu uso o Adobe e eu migrei do PC para o Mac,
porque para trabalhar com imagens, É melhor, né? fotografias, Uhum. é melhor. E, enfim, é isso. É. Então é isso. Na verdade, eu quero sim, eu quero colocar a TV NECA à disposição, não só para fazer, para colocar, né, algum conteúdo que você queira na nossa programação, mas também para divulgar. Se você, por acaso, for fazer uma transmissão em um canal e quiser que a gente coloque no nosso YouTube, falar, olha, no canal tal vai passar tal coisa, ou a gente retransmitir. Isso provavelmente vai ser só no final do ano, quando a gente vai entrar, porque o pessoal do Festival de Cinema de Brasília quer fazer essa mostra específica com meus trabalhos Sim. lá. Então, aí, quando chegar esse momento, tiver o Uhum. link, aí que eles vão passar no Canal Brasil, e não sei o que, não é uma coisa, eu passei para eles tudo, mas sem exclusividade, entendeu? Então, Tá. caso vocês se interessem, aí tá Interessa sim, disponível. interessa muito. Como foi feito da Paula Gaetan esse ano, no ano passado? Foi feito, ela ficou. Eu não assisti, eu estava É, trabalhando. teve um festival, tinha Quase programação de. nunca vejo, cara, porque o Tá, tempo inteiro estou trabalhando, fora isso tem lavar roupa, secar roupa, limpar chão, lavar geladeira, fazer eu sei como comida. é que é. É muita coisa, cara. Eu gosto da casa linda e tenho não, sou parceira de um gatinho chamado Tony, que é uma graça de gato, e apareceram 2 cães aqui, eu nunca tive cachorro. Aí Tá. apareceu um, ficou 3 dias latindo, 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 pulava para todo canto, aí acabei adotando a Felícia. Aí, aí a Felícia, quando eu falei, não, é adolescente, daí a pouco ela já estava transando com outro cão, que apareceu, eu tive que gastar uma grana que eu tinha que não tinha, aí tive que castrá-la, e hoje estão os dois. Aí, quando ela foi fazer essa cirurgia, esse cachorro lindo, parece irmão dela, coisa mais linda, ficou chorando, Buá, Buá. Aí eu botei o nome dele de Buá. Então tem agora Buá, Felícia e o Tony, entendeu? Então é uma sanga, que é o negócio quando a gente chama de grupo budista, é uma sanga animal, entendeu? Sim, sim. Eu fui adotado pela Nina. Eu vim Cadê? Mostra passar para 10. mim. Mostra para Eu, mim. ó, Nina, vem. Eu vim passar 10 dias em dezembro. Oh, que linda! Eu vim Que passar 10 dias. linda! Ô, Nina, não, Nina. Em dezembro, eu vim passar 10 dias aqui no sítio da família, em Biúna. Era um sítio que meus pais compraram em sociedade com os amigos e tal, e que fazia mais de 5 anos que eu não vinha. Desde que minha mãe faleceu, a gente não vinha, né? Porque a gente vinha com ela. Aí eu falei, bom, vou passar o Natal no Novo, como não pode passar com a família em lugar social, vamos para o sítio e levar a filha, né, tudo de máscara, assim, para passar uns dias. Para passar Como é 10 o dias, nome nós dela? planejamos. Então, Como é o desde nome da dezembro. cachorrinha? Ah, Como é o nome da cachorrinha? Como aí é o nome dela? A Nina, há uns 15 dias atrás, ela apareceu na estrada aqui, toda Oh, magrinha, que faminta e tal. linda! A gente deu É comida e Nina? ela É adotou a Nina? gente. É o nome dela é Nina? Nina, nós demos esse nome para ela. É Muito bom. canina, é a Que canina. linda, linda, Olha que linda. bonitinho. Oh, que gracinha. Então tá bom, Celso. Obrigada. Olha, muito obrigado. Eu vou mandar para você depois que eu fizer os cortes, só para você Tá dar o bem. ok. Tá bom. Tá bom? Tá beleza, tá bom. E eu Então te tá, mando os muito links prazer, assim que eu muito feliz puder. de te conhecer. Também. Até mais. Até. Tchau. 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 Tchau, Nina.